Olá, hoje é quinta-feira, 10 de agosto. Bem-vindos ao Bom Dia Jacareí, o nosso telejornal matinal da TV Câmara, a TV pública da cidade. Na edição de hoje, você vai ver como foi a 24ª sessão ordinária realizada ontem no plenário da Câmara. E saiba também que os produtos orgânicos são uma alternativa para cuidar da saúde e Jacareí já entrou nessa onda. No segundo bloco, a nutricionista Tamires Mesquita vai falar sobre alimentação saudável. E neste primeiro bloco, a gente recebe a jornalista Lucimara Nascimento, que vai falar como foi a sessão de ontem. Bom dia, Lucimara. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, Jacareí. A sessão de ontem foi um pouco mais curta, teve só 2 projetos, mas ela começou com a participação da Maria Aparecida Siqueira, da ONG Espaço Mulher, para lembrar que segunda-feira foram completados 11 anos da Lei Maria da Penha, né, que é a lei que assegura as mulheres que são vítimas de violência de todos os tipos, né. A ONG existe já desde 2007 na prevenção, né, dessa violência, no acolhimento dessas mulheres. Inclusive a gente tem um telefone para quem quiser, né, achar que está sendo vítima de alguma violência, porque a violência não é só doméstica, né? Não é só física, a violência pode ser moral, pode ser psicológica, então essas mulheres têm a opção de contatar a ONG Espaço Mulher para denunciar essa violência e elas vão ter todo o apoio psicológico e informações necessárias para prestar. Inclusive, ela deu um número que eu achei alarmante. Ela falou que 898 denúncias só nesse primeiro semestre, quase 900 denúncias de violência em meio ano de trabalho da ONG. Exatamente. Em 2008, um dado que inclusive está lá no próprio site da ONG, de 2.000 boletins de ocorrência, 1.200 era de violência doméstica. Num total, assim, 51% era de violência física, 31% de violência psicológica e 9% de violência moral, porque tem aquela questão, por exemplo, que às vezes as pessoas não sabem, mas, por exemplo, impedir uma pessoa de sair de casa, impedir a mulher de sair de casa é violência. Reter documentos para que ela não viaje é violência. Então, quem estiver passando por essa situação pode pedir informações e o acolhimento da ONG. Acho que a gente podia mostrar o telefone de novo. Tem como passar aí o telefone? É 9... Aí. 8812-0292. Esse é o telefone da ONG Espaço Mulher. A ONG, inclusive, está fazendo um trabalho de levantamento aqui na cidade, né? Uma pesquisa sobre a questão da violência contra a mulher também. Isso, ela faz isso constantemente, né? Porque elas, inclusive, falaram, né, a Maria Aparecida falou, que muitos desses casos não são transformados em boletins de ocorrência. Então, esses números podem ser até muito maiores do que tem registrado. Então, elas têm feito esse trabalho constantemente para preservar mais, né, a dignidade dessas mulheres. Mas voltando à sessão, né, a sessão ordinária, a 24ª sessão, ela teve só 2 projetos, né? Um projeto foi do Paulinho dos Condutores e visava que o município fosse obrigado também a fornecer remédios prescritos na rede particular e convênios, né? A alegação do Paulinho era que muita gente tem convênio, né? Porque o esposo trabalha, né, a empresa fornece esse convênio, mas na hora de adquirir esses remédios sai caro, né? E aí a pessoa, o que ela faz? Ela vai para a rede pública tentar passar numa consulta para conseguir essas receitas e isso acaba pesando mais para, né, para o agendamento, para o sistema, para o agendamento das consultas, engrossa mais as filas de espera. Então, o projeto do Paulinho visava que a rede, que Jacareí, né, a rede pública de saúde fornecesse esses remédios para os convênios também. Mas o projeto foi adiado, né, como sugestão do Rodrigo Salomão, o vereador Dr. Rodrigo Salomão, foi adiado por 10 sessões, porque ele considerou, ele até lembrou que o projeto teve uma indicação negativa do nosso jurídico, ele foi mesmo assim, depois de um tempo, para votação, mas não seria uma função do legislativo.
e que talvez que ele considerou inclusive que o projeto é bom, né, a ideia é muito boa, mas que ela fosse feita através de indicação para o prefeito, que os vereadores fizessem através de indicação para o prefeito. E o adiamento foi por 10 sessões, então a nova discussão desse projeto vai acontecer em outubro. E o segundo projeto votado, que foi aprovado por unanimidade, foi o projeto de título de cidadania para o deputado estadual Hélio Nishimoto, do PSDB, né, de autoria da presidente da casa, a vereadora Lucimar Ponciano, e ela lembrou de todas as iniciativas do deputado nesse período todo que ele é deputado, e também considerou muitas questões em Jacareí, aprovou muitas emendas, conseguiu muitos benefícios para Jacareí. No total, por exemplo, de emendas aprovadas, ela citou que nesse período em que ele é deputado, foram 8 milhões para o Vale do Paraíba, incluindo Jacareí nesse processo. Certíssimo. Ele foi, inclusive, o deputado mais votado da região, da grande... Da RM Vale, da região metropolitana. A primeira vez que ele foi para a Assembleia, ele era um suplente, né? Ele foi na condição de suplente, mas na próxima votação ele já foi o mais votado. Bom, e ontem também, durante a sessão, num dos intervalos da sessão, nós ouvimos os vereadores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que está investigando a Prolar. Essa comissão se reuniu na última terça-feira e agora se prepara para ouvir depoimentos de 70 empresas envolvidas em contratos com a autarquia. Vamos ver aí o que os vereadores falaram sobre o futuro do trabalho da comissão. Gostaria de posicionar nossos amigos de Jacareí como anda a CPI da Fundação Prolar. Estou aqui com o vereador Abner de Madureira, relator dessa comissão, e o vereador Juarez, membro. Estamos num trabalho árduo para apurar suspeitas de desvio de quase R$1.200.000 nessa autarquia. Dinheiro esse que poderia ter sido usado na legalização de terrenos e construção de moradias populares, ou seja, dinheiro que foi retirado das famílias mais carentes da nossa cidade. Na próxima semana, teremos um momento crucial dessa CPI. Ouviremos mais de 71 empresas. Durante o dia todo, os trabalhos começam às 8 horas da manhã. A oportunidade nessa ocasião, essas empresas virão como testemunha. Ou seja, é a chance que essas empresas têm de elucidar as dúvidas dessa CPI e também do próprio Ministério Público que participa conosco na figura do Dr. José Luiz Berdinaschi. As empresas que não vierem e a comissão julgar necessário o testemunho, ela usará das suas determinações previstas em lei e determinaremos sim uma condução coercitiva, ou seja, a polícia vai buscar e traz aqui para essa comissão escutar. Quero garantir para a população de Jacareí que isso não vai acabar em pizza e apuraremos essas suspeitas de fraude até o final. Está na hora da gente moralizar os gastos com dinheiro público. Vamos passar Jacareí a limpo. Isso aí, você viu como é que vai ser agora a condução da CPI da Prolar. Terça-feira vão então acontecer essas oitivas, são 70 entre pessoas e empresas que serão ouvidas nessa terça-feira. E, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a temperatura. A gente está vivendo dias de grande amplitude térmica. A gente começa de manhã numa temperatura, à tarde está em outra, à noite já estamos em outra de novo. E a situação é típica do inverno. Vamos conferir então como ficam as temperaturas com a previsão do tempo da Clima Tempo. Muito bem, as temperaturas devem cair um pouco mais no dia de hoje em relação a ontem. A massa de ar quente dá lugar a uma leve nebulosidade e faz com que a umidade relativa do ar suba um pouco mais. Vamos aí chegar na casa dos 58%. Porém, ainda seguimos sem chances de chuva, sem previsão de chuva para hoje. A mínima, começamos o dia aí perto dos 12 graus e a máxima não deve passar dos 24. Já amanhã não deveremos ter muitas mudanças no clima. O céu vai estar com algumas nuvens e a umidade do ar fica em 57%, também sem possibilidade de chuva
Os termômetros devem variar entre 9 graus de mínima e 22 de máxima, um pouco mais fria, a previsão do tempo para amanhã. Bom, a busca por uma vida mais saudável está ligada diretamente ao que comemos. E a atenção popular está aumentando quanto ao uso de agrotóxicos nas frutas, legumes e verduras. Em Jacareí, a procura e o uso de produção de alimentos orgânicos e agroecológicos vem seguindo essa tendência nacional. Veja mais detalhes na matéria de Daniel Mendes. O sinal de alerta para buscar uma alimentação mais saudável surgiu na vida da Claudete, quando uma notícia nada agradável chegou em sua casa e assustou a todos. Nós tivemos um caso de câncer na família e isso me levou a uma reflexão quanto à questão da alimentação, né? O que nós estamos colocando na nossa mesa? E olha que ela sempre achou que os bons costumes alimentares, sempre presentes na família, já eram suficientes para uma vida saudável. Eu, assim, venho de uma família onde a alimentação, né, não orgânica, mas vegetais, é uma constante, né? Tínhamos sempre assim uma hortinha em casa, né, uns pezinhos de couve, um alface, um tomatinho, sempre tinha. Com o passar do tempo, a gente foi usando, claro, o produto da feira, do supermercado, e aí você vê que você vai perdendo em qualidade e sabor, né? Até por conta dos produtos químicos e tudo mais, né? Buscar alimentos livres de agrotóxicos é algo que está crescendo no país, inclusive aqui na cidade. Os produtos orgânicos já é uma tendência nacional, né? E Jacareí não está longe desse cenário. Ela já vem investindo através da capacitação de alguns cursos na região e principalmente na cidade, buscando qualificar os produtos e a gente conseguir atender essa demanda. Já faz em torno de 8 meses que a gente está focado na produção de produtos de forma orgânica aqui em Jacareí. No Brasil, cerca de 15% da população urbana consumiu produtos orgânicos nos últimos 2 meses. É o que revelou uma pesquisa do Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável. Os produtos mais consumidos são frutas, verduras e legumes. A pesquisa ainda revelou que de cada 10 brasileiros, 6 consomem verduras orgânicas. Para Andréia Fabri, empresária do ramo, o aumento na procura por esses alimentos tem um motivo bem especial. Saúde em primeiro lugar, né? Tenho muito assim por causa da saúde, né? E outras também porque o respeito também à nossa terra, né? É muita química, ninguém aguenta mais. Tem muita gente que faz tratamentos também, principalmente de câncer e tudo. Eles têm que ter uma alimentação mais saudável, né? Mais equilibrada, fora de química. Os produtos orgânicos e agroecológicos fazem bem não só para o homem, mas também para o solo e economia local. A agroecologia, na nossa visão e na visão da maioria das pessoas, é o ideal para uma sustentabilidade. Ou seja, é produzido pela agricultura familiar, não é em larga escala e produz de tudo em cada propriedade. O orgânico também é perfeito. Porém, a diferença de um para o outro é que um tem selo, o outro não, tá? O orgânico também pode ser produzido em larga escala. Na propriedade do casal Valdecir e Elizabeth, os legumes, as verduras, tudo que é plantado não recebe uma gota de agrotóxico. Todos são produtos agroecológicos. Aqui, ao invés dos remédios para matar as pragas, eles utilizam outro ingrediente. A gente põe alimento, a gente põe energia. Então, quando você planta, você está pondo ali a sua energia. Além da energia e não usar agrotóxicos, Valdecir tem no relacionamento com suas plantações o segredo de tanto vigor e beleza de suas verduras e legumes. Bom dia, meus tomates. Ele acredita que o carinho faz toda a diferença. Com certeza, né? Eu acho que tanto a gente que nem as plantas querem ter um carinho. Eu, quando eu chego de manhã, eu passo na minha horta, bom dia, minhas alfaces, bom dia, meu tomate. E assim vai. E eles respondem. Pelo menos eu acho que respondem, né? No meu ponto de vista, tem dado retorno. Segundo a empresária Andréia, com o aumento do número de produtores na região, os produtos orgânicos e agroecológicos estão mais acessíveis de se encontrar e também de comprar. Hoje em dia, o produto agroecológico, ele é muito mais em conta. Somente como eu apoio os produtores aqui da nossa cidade, eu consigo trazer e passar por um preço muito melhor
Por quê? Porque já vem fresco, ele não passa por nenhum lugar, né? Não se é a GESP, câmera fria, vem de longe, não. Ele vem aqui de pertinho, né? A aposentada Claudete vê como um bom investimento adquirir esses produtos. Não acho caro pela qualidade. Então, assim, você tem que ver o seu ganho e benefício, né? O ganho que você tem, o benefício que você tem, né? Eu prefiro comprar um alimento um pouco mais caro, talvez, e não gastar na farmácia, porque o remédio é caríssimo. Então eu penso assim, se você se alimenta corretamente, você tem uma boa alimentação, você adoece muito menos. Muito bem, opa, desculpa, voltou aqui minha Cibele a falar, mas eu queria falar, a gente vê essa questão também do alimento orgânico, né, essa preocupação que as pessoas têm, mas ainda existe uma questão do preço do orgânico, que é às vezes um pouco mais caro, né? Mas será que com essa popularização a gente vai conseguir também baixar esse custo? Olha, a Andréia, que passou naquela matéria ali, ela passa uma relação toda semana dos produtos orgânicos. E eu não vejo muita diferença não, viu, Elton? Talvez com a popularização da ideia, esses preços estejam caindo um pouco mais. Mais gente produzindo também, né? Exatamente. As leis da oferta. E a gente pode até esclarecer a dúvida com a nutricionista se realmente são necessários esses alimentos orgânicos, veganos, ou se de repente não, de repente é uma moda do momento. A gente pode conversar bastante com ela sobre isso. No segundo bloco vamos receber aqui então a nutricionista, vamos aprofundar esse tema, né, Cibele? Isso, a Tamires Mesquita que vai estar aqui com a gente. Agora a gente vai fazer o contato com a Rudmila Rodrigues, que está lá na frente do Parque dos Eucaliptos e nos traz informações sobre o trânsito. Bom dia, Rudmila. Bom dia, Cibele, bom dia a todos aí no estúdio, bom dia a você que nos assiste. Eu trago uma informação, sim, sobre o trânsito. O vereador Arildo Batista, do PT, em junho deste ano, fez um pedido de informações à Prefeitura, solicitando informações aí sobre as multas de trânsito aplicadas aqui no município. Essas multas, ele queria saber, então, informações sobre o ano de 2016 e 2017. Para quem não sabe, o pedido de informação, ele é um documento do Poder Legislativo para informações aí de qualquer assunto, de um determinado assunto. Então eles fazem esses pedidos de informação. Em resposta, né, oficial, a Prefeitura informou que em 2016 as multas de trânsito aplicadas aqui no município foram mais de 72 mil multas aplicadas. Agora, em 2017, no período de janeiro a abril, que foram computadas, foram um pouco mais de 15 mil multas aplicadas. Então, aí dá para a gente fazer um comparativo entre os meses de janeiro a abril de 2017, comparando aí com 2016, houve uma redução de aproximadamente aí uns 30% nesse número de multas aplicadas. Então, esse foi o pedido de informação do vereador Arildo Batista, do PT, sobre as multas aplicadas aqui no município e que teve essa redução aí nesse período comparado com 2016. E como a gente está falando de trânsito, né, mostrando o trânsito aqui da Avenida 9 de Julho, a quem não quiser fazer parte aí desses números, dos índices de multas aqui no município, vale lembrar sempre sobre a conscientização do trânsito, o respeito à sinalização. E você pode conferir agora com a gente a localização dos radares móveis aqui no município. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Das Letras, Pensilvânia, Major Acácio Ferreira, Ademar Pereira de Barros e Lucas Nogueira Garcês, e também na rua Bom Jesus. Amanhã, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, Malek Assad, Elmira Martins Moreira e Maria Augusta Fagundes Gomes, e também nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio. Muito bem, você conferiu então as informações que a Rudmila Rodrigues trouxe para a gente em relação ao número de multas. São mais de 70 mil multas aplicadas no ano passado, é bastante multa. E essas multas, elas incluem não só o trabalho dos agentes de trânsito, mas também as multas dos radares móveis e os radares fixos na cidade. É o conjunto do universo das multas de trânsito da cidade de Jacareí que somaram
mais de 70 mil multas e até o momento já são 15 mil, né? Até o mês de abril, que é o que o pedido de informação da Prefeitura constava, informação até o mês de abril, já eram 15 mil multas, 30% a menos do que no ano passado. Teve meses que chegou, eu não me lembro se foi mês de março ou mês de abril, que chegou em comparativo com o mesmo mês, chegou a quase 50% de diferença a mais em 2016, 50% a menos em 2017, mas é importante lembrar também que o número de agentes de trânsito nas ruas diminuiu muito esse ano. Eu acho que eles estão em setores administrativos, mas assim, um número drástico de, eu calculei em média de 50% está no setor administrativo hoje. Então, ano passado, consequentemente, como tinha muito mais agentes de trânsito, também resultou em muito mais multas. A gente tem acompanhado aqui na TV Câmara Jacareí muitas iniciativas também de educação para o trânsito aqui na cidade. Seria muito bom que essa redução de 30% fosse um reflexo da educação do trânsito, de uma postura dos motoristas e dos pedestres e de um trânsito mais, com uma convivência mais harmoniosa, mas a gente precisaria avaliar também o número, a redução de agentes de trânsito na rua, se isso também não está refletindo menos multas. Mas aí fica essa informação para você, lembrando que todo o dinheiro que é arrecadado com multas de trânsito, ele só pode ser investido no trânsito, né? Esse dinheiro não pode ser investido, por exemplo, na saúde, na educação, ele serve para que sejam realizadas ações voltadas para esse setor. E falando sobre trânsito também, a gente vem falando aqui no nosso jornal sobre a lei da parada segura. Quem não conhece ainda, é uma lei de autoria do vereador Paulinho do Esporte, que determina que as mulheres, a partir das 9 horas da noite até as 5 da manhã, elas podem solicitar que o ônibus pare fora do ponto. Uma questão da segurança, baseada em dados e estatísticas, foi criada essa lei. A lei foi aprovada aqui na Câmara Municipal de Jacareí e já está em vigor. Ela tem que ser obedecida, né? Então a mulher pode solicitar que o ônibus pare fora do ponto. Lembrando que tem que parar, não pode parar em cima de faixa de pedestre, o ônibus não pode desviar da sua rota, ele só vai ter ali a possibilidade de parar fora do ponto. A gente conversou com alguns vereadores, a gente conversou com motoristas na época, que também já isso era até bom, muitos motoristas falavam que não paravam porque tinham medo de ser penalizados, que o ônibus tem que respeitar, e com a história da lei, isso seria facilitado a vida tanto do passageiro, também dava segurança para o trabalhador ali, o motorista de ônibus, poder atender o passageiro, a questão da segurança, a mulher, sem ser penalizado. Mas a gente vem recebendo algumas denúncias aqui na TV Câmara Jacareí de que alguns casos, né, que a lei não está sendo aplicada, que as passageiras estão solicitando que o ônibus pare e o ônibus não está parando. Então a gente hoje pela manhã nós fomos apurar essas informações, nós ligamos no 0800 da JTU, que é a empresa de ônibus, até vou pedir para colocarem os números aí, é o 0800 701 0502. E para nossa surpresa, a atendente nos informou desconhecer essa lei. Então, a pessoa que nos atendeu na JTU hoje pela manhã dizia não conhecer o teor dessa lei, essa lei da parada segura, e abriu uma ocorrência baseada aqui, a gente passou as informações do horário e a linha do ônibus em que a pessoa nos trouxe a informação de que não pararam para ela, já tarde da noite, ali na rodovia Nilo Máximo lá, que liga Jacareí a Santa Branca, e a gente passou essa informação e foi aberta uma ocorrência na JTU, lembrando que o artigo 4º da lei determina que a empresa de ônibus deve fazer campanhas de conscientização com motoristas, com funcionários e cobradores. Então, antes de cobrar também os trabalhadores e cobrar a empresa, é importante que o motorista esteja consciente, ele conheça a lei para poder aplicá-la. Então nós estamos falando aqui dessa informação, nossa equipe ligou, nós nos identificamos, não foi uma ligação anônima, nós nos identificamos como TV Câmara Jacareí, no 0800 701 0502 e para nossa surpresa, a informação que obtivemos era o desconhecimento da lei. E cabe lembrar também que como é um contrato com a Prefeitura de Jacareí, a fiscalização desse serviço é de competência da Prefeitura Municipal, nós vamos continuar apurando aqui e vendo como é que está sendo a aplicação dessa lei, já que muitas pessoas estão entrando em contato e estão perguntando para a gente sobre esse tema. Bom, agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos voltar a falar sobre produção de alimentos, vamos falar sobre a produção de alimentos orgânicos, que está muito ligada à agricultura familiar. Vamos ver uma matéria da Rede sobre a importância deste segmento na economia.
Essa é a produção da Dona Terezinha, verduras e legumes plantados sem o uso de agrotóxico. O amor por plantar os alimentos começou na Bahia, mas a oportunidade de vender o que produz aconteceu em São Paulo, onde é feirante. Trabalhar com alimento é uma coisa maravilhosa, porque eu não estou fazendo só o bem para mim, eu estou fazendo bem para milhares de pessoas. Ela e outros 60 pequenos agricultores orgânicos da região metropolitana de São Paulo são apoiados pelo projeto Bota na Mesa. O programa, desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, ajuda os pequenos produtores a se inserirem no mercado de uma forma mais competitiva. O agricultor fica lá na última ponta e é o menos valorizado dessa cadeia. Então, o que a gente faz é ajudar a criar mais diálogo, né, para que essas partes possam conversar e aproximar a produção do consumo. A 14 quilômetros da feira fica a horta da Dona Terezinha. Aqui os alimentos são plantados debaixo das linhas de transmissão em um terreno cedido pela concessionária de energia. O projeto mudou a cara do lugar e trouxe experiência para a agricultora. Hoje a Terezinha sabe, por exemplo, que em um canteiro como este, de 1 metro por 20 metros, é capaz de produzir 280 pés de alface. Ela vende cada alface a um mínimo de R$2 e demora mais ou menos um mês para plantar e colher tudo isso. Agora ela tem uma real noção de quanto ela pode lucrar neste pedaço de terra. Nunca tinha feito uma tabela para saber quanto que eu planto por mês e quanto que eu lucro e quanto que eu gasto. Já para o consumidor, a vantagem é saber de onde vem o alimento, quem o produz e como produz. Não gosto de comprar produto que tem agrotóxico, essas coisas aqui, como a gente sabe a origem, a gente vem comprar aqui. Faz bem para a nossa saúde e para eles faz bem para o bolso. E o Bom Dia vai para um rápido intervalo. Na volta, a nossa convidada é a nutricionista Tamires Mesquita. Até já! Olá, estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Já está conosco a nutricionista Tamires Mesquita. Bem-vinda, Tamires. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tudo bem? Tamires, o Brasil é um país que está ficando um país de obesos. É verdade isso? Isso é verdade, sem dúvida. E também tem alguma coisa a ver com o Brasil ser um dos grandes consumidores de fast food? Sim, isso está muito relacionado ao consumo desses alimentos industrializados, né, do fast food. E a gente relaciona esse consumo excessivo do fast food ao que a gente pode se dizer de uma globalização alimentar, né, uma modernização alimentar. Então, com o advento da industrialização, a correria do dia a dia das pessoas, as pessoas buscam cada vez por alimentos mais práticos, o que, de certa forma, é errado, né? Porque a gente se distancia cada vez de uma alimentação saudável. Então, o que a gente pode analisar, por exemplo, costumes antigos que se tinha muito e que era valorizado, de sentar-se à mesa com a família, né? Essa essência tem se perdido cada vez mais. Por conta da correria, as pessoas têm cada vez mais se isolado no seu mundinho, né? Fazendo refeições rápidas e perdendo essa essência, né? Então, resgatar é muito importante. E também a gente acaba pegando o alimento ali congelado, coloca no micro-ondas, o miojo lamen, né, que super divulgado, adorado por meio mundo. Quais as consequências desses alimentos já super rápidos? Que o fast food, às vezes a gente imagina no McDonald's pegar o fast food e trazer, mas não tem o fast food que está na sua própria geladeira, que é um alimento rápido que você põe no micro-ondas e come. Qual a consequência desses alimentos, da ingestão desses alimentos? Sim, sem dúvida, né? A gente pode destacar como primeiro ponto, esses alimentos vão estar
levando a um excesso de peso, né? Então a um sobrepeso e por consequência uma obesidade, mas a gente pode destacar também a questão de doenças crônicas, né? Então o consumo excessivo de alimentos processados, alimentos considerados fast food, ela tem correlação direta com o desenvolvimento de aumento da pressão arterial, diabetes do tipo 2, né? Colesterol alto, risco a doenças cardiovasculares, né? Então, está correlacionado ao entupimento de veias e artérias. Então, uma série de doenças. E, principalmente, a gente pode destacar o câncer. Certo. A obesidade do fast food vem porque são alimentos gordurosos, porque tem muito carboidrato? Não, não é só por conta da gordura, né? Nesse sentido, a gente pode destacar que é um contexto, né? Esses alimentos, eles são muito ricos em sal, açúcares e gordura. Então, esse excesso de gordura e de carboidrato leva a um estoque maior no organismo. E aí, por consequência, esse sobrepeso e a obesidade. A gente consegue determinar quando foi que nós perdemos a mão na questão da alimentação? Porque a gente percebe que de uns anos para cá o surgimento dessas doenças está ligado a esse estilo de vida, mas até quando a gente hoje recorre a frutas, também a gente vai esbarrar na questão do agrotóxico, a gente vai esbarrar até a cerveja que a gente toma tem milho transgênico lá dentro. Como é que a gente lida então com isso? Qual que é o momento que a gente começou a perder a mão da qualidade daquilo que a gente come? Eu acredito que a gente tenha perdido essa mão no momento que a gente deixou de se importar com a alimentação saudável, né? Então os valores passa a ser invertido, né? Antigamente a produção era local, né? Não tinha tanto essa modernização, a correria do dia a dia, né? Então o que a gente pode colocar é que com a industrialização, com a globalização, a gente pode colocar que nesse ponto a gente perdeu essa mão. A alimentação deixou de ser, pôs-se de lado e hoje em dia é a praticidade, é a correria, é o alimento que está na mão, as pessoas não têm mais tempo para planejar a alimentação saudável, né? E isso, na verdade, a gente precisa sentar um pouquinho, refletir, porque se você busca uma qualidade de vida, né, um envelhecimento saudável, precisa ter um planejamento alimentar, né? E as pessoas perderam isso, né? Agora eu imagino que para nós que somos adultos a gente consegue refletir sobre as nossas escolhas. Agora para os pais que têm uma criança, a criança está sendo bombardeada ali até por publicidade, Sim. Vai para a escola, você garante lá que o seu filho tem uma alimentação, mas ele vai para a escola, ele vê o colega comendo, Claro. vai na festinha. É muito mais difícil. É mais complicado, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, na verdade, né? Claro que a gente considera que a alimentação, ela traz prazer para nós, né? Então, a gente não pode colocar como 8 ou 80. O equilíbrio é muito importante, principalmente quando se fala de criança. Porque criança vê o colega, sente vontade, vê na televisão, né? Mas tentar trabalhar isso com o teu filho é muito importante. Tentar trazer ele para uma alimentação é muito importante. E a gente pode incentivar, né? Então, levar o filho para a cozinha, para poder cozinhar junto, levar na feira, né? Puxa, mostrar os alimentos, passar a ensinar ele, né? Porque isso é uma missão muito mais dos pais, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, alimentação infantil, né? Os pais têm um papel fundamental, né? Nesse desenvolvimento desses hábitos alimentares, né? Tamires, a gente passou no primeiro bloco uma matéria falando sobre os alimentos orgânicos. Você recomenda que realmente os alimentos orgânicos são melhores? Você recomenda que a população consuma mais alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, produzidos, né, plantados e cultivados daquela maneira familiar? Ou você acha que não? De repente isso é uma onda do momento, se você lavar direitinho os alimentos, não sei. O que você acha sobre os alimentos, essa onda verde que a gente está passando agora? Vamos pensar assim, hoje em dia nós temos alternativas, tá? Para quem talvez não possa comprar o alimento livre de agrotóxico, né? O alimento que a gente denomina orgânico, né? Que a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, isso tem um custo um pouco mais caro. Então vamos colocar que existem maneiras da gente minimizar esses agrotóxicos embutidos nos alimentos.
Mas, sem dúvida alguma, no mundo que a gente vive hoje, preconizar pelo um alimento que é de qualidade, que é de boa procedência, que seja orgânico, é interessante. Então, vamos colocar da seguinte maneira: se hoje a família tem condições de estar consumindo um alimento orgânico, é melhor. Eu acredito que não seja uma onda, né, uma moda que vem e passa. É algo que as pessoas cada vez mais têm se interessado, né, até porque hoje em dia os alimentos não são confiáveis, né, às vezes os alimentos são adulterados, né, até mesmo a questão da cerveja lá que tem o milho transgênico. Então, veja, nós vivemos num mundo que saber ler rótulos, filtrar o que se compra é muito importante, né, porque é uma prevenção principalmente de desenvolvimento das doenças, né. Ok, a gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista. Estamos falando em alimentação saudável. Vamos rever uma matéria sobre o consumo do açúcar, que tem sido objeto de muitos estudos, comprovando as consequências negativas do consumo exagerado. Quem faz o alerta é a Organização Mundial de Saúde. Ela sugere a redução radical no consumo do açúcar, alimento associado ao desenvolvimento de várias doenças. Confira. No supermercado, você passa longe dos doces, refrigerantes, bolachas e acha que assim vai evitar o açúcar, certo? Antes fosse tão fácil. Vários produtos industrializados têm sabor salgado, mas enganam. Basta ler o rótulo de pães, molhos, sucos para perceber. Todos têm açúcar. Bom, eu chego no mercado comprar as coisas, eu nunca verifiquei. Na verdade, eu nunca verifiquei a quantidade de açúcar. Sempre que eu só vou pegando. Tentar evitar alimentos que o primeiro ingrediente já seja o açúcar, né? Então aí a gente já consegue interpretar que aquele alimento tem uma grande quantidade de açúcar. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde concluiu que o brasileiro está consumindo, em média, 50% mais de açúcar do que deveria. A senhora costuma, em casa, se preocupar com a quantidade de açúcar que consome, no doce, no cafezinho ali que a gente adora? Sim, eu gosto muito de café com açúcar. Eu não sou muito fã de adoçante, não. Nem eu, nem meu esposo. A gente só toma, sim, com açúcar mesmo. Então, eu procuro sempre colocar nem muito doce, nem deixar amargo de tudo, mas sempre controlado. O consumo exagerado do açúcar é considerado o grande vilão para o crescimento de vários problemas de saúde, inclusive o câncer. Além disso, estima-se que cerca de 12% da população mundial seja obesa e mais de 400 milhões de pessoas têm algum tipo de diabetes. Dona Maria, a senhora contou para mim que a senhora costuma olhar ali os rótulos dos produtos, se preocupar um pouquinho com o açúcar. A senhora tem esse hábito dentro de casa também? Tenho, porque eu sou diabética e eu uso insulina, todas essas coisas para controle, né? Então eu não uso muito mas com açúcar, né? Nem quase uso açúcar. Então, o açúcar, a gente tem que colocar que ele é um tipo de carboidrato, né? E esse açúcar, ele vai fornecer energia para nós no dia a dia. Ele faz parte da nossa rotina alimentar. Só que vamos saber discriminar. Então, o açúcar, quando ele é um açúcar de qualidade, aí ele vai ter benefícios na nossa saúde. Então, esse açúcar de qualidade, ele é muitas das vezes proveniente de cereais integrais, das frutas. Então, aí a gente pode considerar que a gente vai ter um açúcar de qualidade que vai estar fornecendo energia para nós. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo individual máximo de 50 gramas de açúcar por dia, o equivalente a 10 pacotinhos como esse. Assim fica fácil saber o quanto de açúcar eu posso colocar no cafezinho, por exemplo. O problema está naquele açúcar que a gente não vê. E a gente tem que atentar que existe o açúcar embutido nesses alimentos industrializados, né? Então é esse que a gente tem que atentar, tem que tomar cuidado, porque esse tipo de açúcar vai trazer malefícios à nossa saúde. A nutricionista alerta que o consumo errado do açúcar pode até causar vício.
Quando a gente coloca esse açúcar através do doce, né? O açúcar, ele leva dentro do nosso organismo, ele é precursor de um hormônio nosso da felicidade, que é o hormônio, a serotonina, né? Do bem-estar, da satisfação. Então, quando a gente, de certa forma, ingere doces, excessos de açúcar, isso passa a desencadear um ciclo vicioso. Para ter uma ideia, é possível encontrar em uma lata de refrigerante de 30 a 40 gramas de açúcar. Em 4 unidades de bolacha, o equivalente a 40 gramas. Em um suco de caixinha, 20 gramas de açúcar. Uma dica importante é substituir os produtos industrializados por frutas e alimentos saudáveis. Uma boa solução é a gente fazer frutas cozidas com canela, é uma boa opção. Frutas secas a gente pode estar trazendo como opção também, então vamos colocar ameixa preta seca, damasco, uva passa, né? Hoje em dia está em alta também aquelas frutas vermelhas, goji-berry, cranberry, são substitutos também. Hoje em dia em casa de produtos naturais a gente conta com doces integrais também, que é uma boa alternativa. Ó, Tamires, você estava lá na matéria e está aqui para falar com a gente, né? O açúcar é um grande vilão da alimentação, mas também o sal, quer dizer, tudo em excesso. Nada de açúcar é bom, o açúcar da fruta também, eu já fiquei sabendo que é frutose, também pode fazer mal. Como é que é isso? Vamos pensar assim, é o que eu falo diariamente no consultório para os meus pacientes. A gente tem que ter o equilíbrio, né? A gente não deve ser os extremos. Então, quando a gente pensa em açúcar, a gente vai estar recomendando buscar os açúcares, separar esses açúcares que são embutidos nos alimentos, esses que a Organização Mundial da Saúde preconiza a gente evitar, né? Então, que o consumo desse açúcar seja só proveniente do alimento. Então, no caso que já venha na fruta, nos cereais integrais, esse tipo de açúcar é o mais recomendado. É claro que falando do açúcar da fruta, é a frutose, né? Esse açúcar é um açúcar de rápida absorção, ou seja, de certa forma ele vai levar a uma atividade do pâncreas e aí aumenta essa glicose um pouco na corrente sanguínea, né? Então assim, o que a gente pode pensar? Ele é vilão? Não, ele não é vilão, mas se a gente quer equilibrar de certa forma, a gente pode adicionar alimentos para retardar o tempo de absorção dessa frutose. Ou seja, então pensando em saúde, evite comer a fruta sozinha. Então passe a consumi-la, seja com as castanhas, seja com o iogurte, né? Seja até propriamente com a canela. São maneiras de retardar o tempo de absorção dessa frutose, né? Então vamos pensar, a fruta não é vilão, né? A fruta de maneira alguma, ela é rica em fibra, vitaminas e minerais. Mas se você acrescenta algum alimento junto com ela, você já está retardando o tempo de absorção. E aí a frutose deixa de ser problema. Muito bem. Tá. Dá para acostumar o corpo a ficar sem açúcar? Por exemplo, um chocolate nosso sagrado de todo dia, principalmente para as mulheres, dá para acostumar a ficar sem? O corpo se adapta a essa falta de ingestão desse açúcar que é adicionado no alimento, se não o açúcar natural da fruta? Vamos pensar assim, primeiro que eu digo que o combustível nosso é o açúcar, né? Claro, o nosso organismo funciona à base de glicose, né? Nós temos órgãos nossos que não respondem a nenhum outro alimento, vamos colocar assim, componente a não ser a açúcar, a glicose, como por exemplo o cérebro, né? E ele só funciona mediante a glicose. Agora, então, partindo desse princípio, o nosso organismo nunca vai ficar sem açúcar, porque a nossa alimentação, mesmo que seja saudável, ali através das frutas, dos cereais integrais, nós já vamos ter açúcar ali. Agora, o que a gente pode, né, e deve ficar sem o açúcar embutido desses alimentos, né? No caso do chocolate, do sorvete, né, do pão, o pão francês tem o açúcar ali, né? Então, esse tipo de açúcar que é a recomendação para se evitar, né? Mas dá para fazer alternativas, é claro. Tá ficando difícil assim. É como eu sempre coloco, volto a repetir, é o equilíbrio, né? Então, não é uma vez ou outra que eu coma um chocolate que seja 70% cacau, que a gente sabe muito bem que tem as propriedades funcionais, isso não vai estar sendo um malefício à saúde. Passa a ser malefício quando é crônico. Tudo que é crônico deixou de ser saudável. Então, chocolate todo dia, não. Chocolate todo dia, não. Cibele né? ficou triste. Além da Cibele, nós temos o Eduardo, que é o nosso cinegrafista, e o Fred, que tem uma vida regada a baconzitos e Coca-Cola, devem estar chorando agora, nesse momento.
Já que a gente falou de colega de trabalho, vamos conhecer as vagas do PAT, do Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui de Jacareí? Muito bem, o PAT oferece hoje uma vaga de atendente de lojas, essa vaga para pessoa portadora de deficiência. Também temos uma vaga para mecânico de empilhadeiras, uma vaga de técnico de enfermagem e técnico eletrônico, 2 vagas. O PAT fica localizado lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro da cidade. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Agora que você já conheceu as vagas do PAT, é hora de saber as opções culturais na Agenda Cultural. Oi, gente! O quadro Agenda Cultural de hoje começa com a sessão 362 do Cineclube Jacareí, que exibe hoje o filme Mãos Talentosas e mais 3 curta-metragens: Casulo, O Homem de Bem e Olhos Invisíveis. A sessão começa às 7 horas da noite na Sala Mário Lago e os ingressos podem ser retirados meia hora antes no local. Sexta-feira tem o especial Teatro de Rua, com a peça Licença Pra Eu Passar, com o Circo e Teatro Éramos 3, na Praça do Rosário às 5 da tarde. E às 6 horas temos 2 eventos. O primeiro é a Batalha nos Trilhos, que acontece no Pátio dos Trilhos, e o segundo é o projeto Rua do Samba, com a Escola de Samba Unidos do Álcool, na Avenida São Mateus, número 610, no Jardim São José. Às 7 horas, o grupo Suprassumo do Pagode também se apresenta no mesmo endereço. E o Educa Mais São João promove mais um baile da terceira idade, com o show de Jean Lucas e Pedrinho Silva também às 7. E para encerrar a sexta-feira, o Clube do Blues traz uma atração internacional no Educa Mais Jacareí. O artista Aki Kumar se apresenta às 7 horas da noite e os ingressos estarão disponíveis a partir das 6 horas da tarde. Por hoje é isso, gente. Amanhã eu volto com as programações de sábado e domingo. Tchau, tchau! Obrigada, Aleph. E falando ainda sobre cultura, o Rodrigo Romero traz mais informações sobre o filme que o Aleph acabou de falar, Mãos Talentosas, opção de hoje no Cineclube de Jacareí. Veja no quadro. O Cineclube de Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu, exibe hoje às 7 da noite, na Sala Mário Lago, o filme Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. O ator Cuba Gooding Jr. é quem dá vida ao neurocirurgião de fama mundial. O longa-metragem, lançado em 2009, mostra a trajetória do médico desde a sua infância, os problemas na escola e a descoberta da carreira. O filme é dirigido por Thomas Carter, que lá atrás, nos anos 80, dirigiu alguns episódios da série Miami Vice. Vamos acompanhar o trecho do filme Mãos Talentosas. Muito bem. Quantas vocês acertaram? Cat? 25. Excelente, Cat. Mark? 30. Muito bom, Mark. Quase todas. Benjamin? Benjamin, quantas você acertou? Nada. 9? Ai, Benjamin, isso é ótimo. Estou orgulhosa de você. Não 9, senhora Williamson. Ele disse nada. Você disse que ele ia acertar uma, não disse? Ele acertou uma na última vez porque tentou dar a resposta errada. Ei, Benny, você era o cara mais burro da classe. Mas sabe o que disseram no Cronkite no jornal de ontem? Que você é o cara mais burro do mundo. O que aconteceu? Você não tirava essas notas em Boston. Lá era mais fácil, eles não pediam tanta coisa. Também não vou pedir, vou mandar. Se você quiser assistir ao filme, vá à Sala Mário Lago e retire seu ingresso com pelo menos meia hora de antecedência. Mais informações no site www.fundaçãocultural.com.br. Muito bem, muito obrigado, Rodrigo, pelas informações aí do cinema, da sessão do cinema de quinta lá do Cineclube Jacareí. Já falando de cinema, a gente lembra, cinema sempre é bom acompanhado de pipoca, de Coca-Cola. Doutor, esses hábitos do dia a dia
como que a gente pode ir substituindo eles, tendo uma consciência de uma alimentação mais saudável? Tudo parte do princípio de você querer mudar, né? Acho que esse é o ponto inicial, né? Essa conscientização e visando essa alimentação saudável. Mas nós temos alternativas no nosso dia a dia, né? Como você mesmo disse, a pipoca ela é um alimento muito saudável, né? Então, ela é rica em vitaminas do complexo B, rica em fibra. Então, a gente não precisa excluir a pipoca. A gente só deve considerar e saber filtrar, talvez... Manteiga, exatamente. O refrigerante que acompanha. Aí você pode cortar. São os complementos que vêm com a pipoca, né? Então, talvez aí seja a manteiga, né? Ou Sal. outros aditivos, exatamente, né? Talvez colocar um sal de qualidade e desde que não seja em excesso, o refrigerante ser trocado, né? Mas buscar aos poucos ir mudando. Então, ir para um suco de polpa, né, um suco de frutas natural, tentar uma alternativa de doce, buscar mais as frutas secas, né, tentar trocar pequenas coisas que a gente vai mudando no nosso hábito, isso vai fazendo parte de uma nova rotina, né, e precisa, porque é algo que a gente, de certa forma, está investindo, mas a gente tem retorno, né, então, o retorno é a saúde. Tamires, uma pergunta que já me pediram para te perguntar, aliás, sobre isso. As diferenças entre o açúcar. Tem o açúcar mascavo, o açúcar refinado, o açúcar cristal, claro. Açúcar, acho que tem até o açúcar orgânico, se não me engano. Qual deles é vamos dizer assim, que é o menos pior para a nossa saúde? Qual que você recomenda? Vamos pensar assim, né? Quando o açúcar sai ali da cana de açúcar, né? Ele sai ali como mascavo. Né? Então, na verdade, é uma escala. Então, nós temos assim, o mascavo, ele é o mais integral, tá certo? Que vem proveniente da cana-de-açúcar. Quando ele passa por um refinamento, um pequeno refinamento, ele se transforma em demerara. Esse demerara passa por refinamento, transforma-se em cristal. E o cristal, mais uma vez refinado, torna-se o nosso açúcar refinado, né? A gente costuma dizer que esse açúcar não serve para nada, né? Ele te dá energia, claro, como qualquer outro carboidrato, mas no processo de refinamento, ele perdeu todas as vitaminas e minerais. Então, nesse sentido, na escala, nós poderíamos estar indicando, né, o açúcar mascavo, o demerara ou o orgânico. Esse orgânico que surgiu, ele tem duas variações. A gente encontra o orgânico demerara e o orgânico cristal. O orgânico demerara, então, é o mais recomendado, né? Então, se a gente conseguir no dia a dia, talvez o mascavo ou o demerara é uma excelente opção. E a gente pode destacar também que hoje em dia tem sido muito divulgado e consumido é o açúcar de coco. Ele é muito bacana, porque ele tem uma resposta glicêmica muito lenta, né? Então, o açúcar de coco também é muito bom. Só vale ressaltar que o açúcar é recomendado para pessoas que não sejam pré-diabéticas e diabéticas. Os indivíduos que são pré-diabéticos e diabéticos não devem fazer uso de açúcar, até mesmo açúcar de qualidade. Certíssimo. A gente falou do fast food, né, dos males que o fast food traz, e não é só a questão da alimentação, é toda uma concepção também de comer rápido, de ser mais prático na escolha, mas existe um movimento chamado slow food. Traduzindo, seria comer devagar, mas é muito mais que isso. Queria que você explicasse pra gente um pouquinho. Sim, o slow food, ao pé da letra, seria comer devagar, né? Mas ele é muito... Que também é importante. Claro, sem dúvida, né? Tá dentro dos passos para uma alimentação saudável, comer mais devagar. Mas ele é além, né? Ele é um movimento que visa, de certa forma, integrar uma relação entre consumidor, produtor e meio ambiente. Né? Então, é um movimento que visa pela sustentabilidade, né? Então, ele visa pela qualidade do alimento que o consumidor tá comprando, tá consumindo. Ele leva em consideração a procedência, ou seja, visa alimentos livres de pesticidas, livres de agrotóxicos, e visa, em contrapartida, esse lado do produtor, incentiva esse produtor e ao mesmo tempo, cuida desse meio ambiente, né? Então, é um movimento que busca essa sustentabilidade, né? Uma nova filosofia de vida, uma nova maneira de vida, né? Tá joia.
E o Bom Dia Jacareí vai ficando por aqui, infelizmente. Como eu sempre digo, e não é clichê, a gente teria muito mais para perguntar. Tem perguntas aqui do pessoal da Câmara que pediu para mim te perguntar, mas a gente vai ter que ficar por aqui. As nossas reprises são ao meio-dia e às 11 da noite. Obrigada pela sua audiência e agradecemos a presença aqui da Tamires Mesquita. Bom, hoje às 8 da noite tem o programa Nosso Som. A banda Cova dos Leões é quem vai se apresentar. Veja um trechinho do programa. Interagir o rock com a música regional brasileira, como frevo, baião, coco e maracatu. Essa é a base das composições da banda joseense Cova dos Leões, que você pode conhecer agora, aqui em mais um episódio do programa Nosso Som. Dessa cabeça que se constrói, suas ideias hão de nascer. Desde o grão o qual se planta, ou da muda que você rouba. Fluindo tantas ideias, vindo do que o consome. Dessa carne que foi cultivada, que um dia há de adubar. Você é a cajoro, 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 você é a cajoro. Tá aí, você acompanhou um trecho da banda Cova dos Leões. Hoje às 8 da noite você pode acompanhar o programa inteiro, o programa Nosso Som, o espaço da música autoral de Jacareí na TV Câmara. Confira toda a nossa programação no YouTube, você pode conferir lá as playlists com os programas, pode rever programas como esse, o Nosso Som, Bom Dia Jacareí. Toda a nossa programação está disponível no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta, compartilhe e faça sugestões de pautas no Facebook. facebook.com/TV Câmara Jacareí e acompanhe o dia a dia do Poder Legislativo Municipal no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. Quero agradecer a audiência aqui do pessoal que nos acompanhou pelo Facebook. Hoje tivemos aí um delay entre a imagem e o som, muita gente falou aqui com a gente. Espero que até o final do programa isso tenha sido normalizado. Nós tivemos o Penick, o João Batista, a Rudmila, a Grazi Santos, o João Paulo Machado, o Milton Kudamatsu, enfim, várias pessoas que foram acompanhando o programa ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. A audiência da população é o que faz a TV Câmara estar cada vez melhor e a gente está trabalhando para isso sempre. E para falar em TV Câmara Jacareí, amanhã não teremos o Bom Dia Jacareí, o programa não será transmitido, justamente em função da realização do pregão que vai definir a empresa prestadora de serviços de produção, captação e transmissão aqui da TV Câmara Jacareí. Pregão vai definir então qual será o contrato, qual empresa vai cuidar dessa parte aí desses serviços técnicos, serviços terceirizados aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Você acompanhará todo esse processo amanhã ao vivo a partir das 9 da manhã. Fique ligado, TV Câmara Jacareí, TV pública, cumprindo o seu papel de dar transparência aos processos do Poder Legislativo Municipal. Voltamos com Bom Dia Jacareí na segunda-feira. Bom final de semana a todos. Até lá.